Em Brasília, 12 horas e 55 minutos. Eu sou o Oswaldo Bertolino e este é o Giro de Notícias. Bloco Nacional. Bolsonaro faz discurso agressivo e reacionário na ONU. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, abriu nesta terça-feira os debates gerais da 74ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. Bolsonaro falou sobre pressão para tentar reverter a imagem negativa de seu governo no exterior. Logo no início do seu discurso, ele disse que vinha apresentar um novo Brasil que ressurge depois de ter ficado à beira do socialismo, entre aspas, e que seu governo tenta reconquistar a confiança do mundo. Em seu discurso, Bolsonaro citou o programa Mais Médico, assinado em 2013 entre o governo da ex-presidenta Dilma Rousseff e, segundo ele, a ditadura comunista, que definiu como trabalho escravo. Em seu discurso, Bolsonaro também falou de outras questões, como a crise ambiental, e disse que é uma falácia dizer que a Amazônia é um patrimônio da humanidade que representa o pulmão do mundo, e deplorou que outro país, na verdade, no singular, baseado em mentiras da imprensa internacional, tenha se portado de forma desrespeitosa e colonialista, atacando a nossa soberania, se referindo evidentemente à França. O presidente usou seu tempo de exposição na ONU para pregar também contra a esquerda, evidentemente aí com ênfase na questão das críticas à Venezuela e a Cuba. Revista Marie Claire mostra 20 anos de luta de Vanessa Graziotin pelos direitos da mulher. É de Vanessa Graziotin a lei que pune abuso em ônibus e divulgação de estupro, diz a revista. A matéria também afirma que quando integrou a aguerrida bancada feminina no Congresso Nacional, primeiro como deputada e depois como senadora, ela, finalista da categoria Legislativo, ajudou a aprovar um conjunto de leis que protegem a mulher. É de sua autoria o projeto que tornou crime, com pena de prisão, a importunação sexual e a disseminação de cenas de estupro nas mídias. Quase todos os avanços conquistados pelas brasileiras nos últimos 20 anos tiveram o dedo da farmacêutica Vanessa Graziotin, filiada ao PCdoB do Amazonas, diz a matéria. Ela contribuiu fortemente pela aprovação de um conjunto de leis que pode ser considerado um marco civilizatório no país. Quando a deputada federal votou sim pela criação da Lei Maria da Penha em 2006, um passo gigantesco para o enfrentamento à violência doméstica e familiar, né? Ela, já depois como mandato de senadora, deu aval ao surgimento da Lei do Feminicídio em 2015, que incluiu os assassinatos motivados pela condição de gênero no rol dos crimes hediondos com penas mais duras. O fato de existir uma lei que torna a importunação sexual um crime passível de prisão leva as pessoas a refletirem a respeito desse comportamento que culturalmente é naturalizado, diz a matéria. Entre aspas, citando a Vanessa Graziotin, e isso acaba contribuindo para inibir outras práticas machistas de dominação. A matéria conclui dizendo que contar com uma legislação a seu favor também encoraja a mulher a denunciar seu algoz. E para além da punição dos agressores, as leis conquistadas pelas mulheres podem atuar na prevenção da violência e da humanização da sociedade. Wilson Witzel exclui mortes cometidas por policiais de índice de letalidade violenta. As mortes cometidas por policiais não serão mais contabilizadas no índice de letalidade violenta, um dos indicadores estratégicos para análise da criminalidade no Estado. A medida foi anunciada por meio de um decreto assinado pelo governador Wilson Witzel e publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial do Estado. Entre janeiro e agosto, 1.249 pessoas foram mortas por intervenção policial
de acordo com o Instituto de Segurança Pública. O texto divulgado altera outro decreto de 2009 que define o formato do sistema de metas do Estado na área de segurança pública. A última modificação da norma havia sido feita em 2016, quando os homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial substituíram os autos de resistência no texto. Agora, apenas latrocínios, homicídios dolosos e lesões corporais seguidas de morte integram o índice de letalidade violenta. As mortes cometidas por agentes do Estado não serão mais contabilizadas para o indicador. Facebook viola suas próprias regras para atacar Cuba. Segundo a lei Torricelli, um dos que compõem a política de bloqueio contra Cuba, é ilegal obter lucros nos Estados Unidos com publicidade digital da ilha. No entanto, o Facebook ganha milhões com os milhares de anúncios vinculados ao rótulo de Cuba, a imensa maioria contra seu governo. Esta nota, na verdade, é do Bloco Internacional. Brasília manda suspender buscas sobre guerrilha do Araguaia. Pesquisadores do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional que procuravam vestígios da guerrilha do Araguaia na região do Bico do Papagaio, no Tocantins, foram surpreendidos por fiscais do ICMBio que mandaram interromper o trabalho com um recado curto. As pesquisas estão suspensas por ordem de Brasília, diz a informação do blog do Noblar na revista Veja. Rodrigo Maia diz que, com o caso Ágata, Câmara pode discutir mais tempo excludente de ilicitude. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu nesta segunda-feira que a discussão sobre o excludente de ilicitude seja aprofundada na Casa e ponderou que o debate pode se estender por mais algumas semanas, dada a complexidade do tema. Desde a morte da menina Agatha Félix, de 8 anos, na última sexta-feira, em uma ação da polícia no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, o debate sobre o excludente de ilicitude, que trata de situações de mortes por policiais durante operações, voltou a ganhar destaque. O presidente da Câmara disse: "Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve tratar do tema, mas esse é um tema polêmico. Da mesma forma, da forma como está escrito, você pode estar de fato protegendo um policial em combate. E da forma que está escrito, você pode estar liberando demais para que alguma vítima possa perder a vida." Para Maia, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, teria mudado seu posicionamento de uma postura mais cautelosa sobre o tema para uma defesa mais veemente. Essa é uma bandeira do Sérgio Moro que tem a ver com a truculência, a ideologia da truculência. Moro é símbolo da falta de moral do governo Bolsonaro, diz Manuela Dávila. A ex-candidata a vice-presidenta da República e ex-deputada federal Manuela Dávila, do PCdoB, criticou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, durante a entrevista ao Vozes da Nova República do Yahoo Notícias, na manhã da segunda-feira, dia 24. Aspas da Manuela Dávila. Se depois de tudo isso, da divulgação das mensagens das maracutaias do Sérgio Moro, o Moro é a guarida moral do governo, só comprova que é um governo sem moral nenhuma. Ela comentou um assunto relacionado também a essa questão do ex-juiz federal, Sérgio Moro, à frente da Operação Lava Jato em Curitiba, e a repercussão do envolvimento do nome de Moro nas maracutaias da Vaza Jato, protagonizada pelo site The Intercept Brasil. Ainda disse a Manuela Dávila: "Eu disse que não era a melhor pessoa a receber esses documentos, não sabia se era armação, e disse que a pessoa que tinha condições de receber esses documentos era o Glenn." Manuela Dávila também fez críticas ao governo Bolsonaro, a qual descreveu como um desastre. Flávio Dino diz: "Se um juiz aconselha uma parte, perdeu a imparcialidade e sua sentença é nula." Em entrevista ao programa Roda Viva, na noite da segunda-feira, dia 23, na TV Cultura, o governador
do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, falou sobre segurança pública, violência, políticas para gerar emprego e renda, religião, eleições de 2020 e de 2022 e Operação Lava Jato, entre outros temas. Aspas do Flávio Dino. A parcialidade é inerente à natureza humana. Por isso, os controles institucionais devem atuar para impedir que essa subjetividade não degenere em autoritarismo. Sobre a força-tarefa comandada pelo juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, o governador defendeu expressamente que haja uma atuação mais enfática dos órgãos de controle para garantir direitos no país. Aspas. Se um juiz se associa a uma das partes, ele perdeu a imparcialidade. Quem diz isso é o Código Penal. Se um juiz aconselha a uma das partes, ele perdeu a imparcialidade e sua sentença é nula. Ele defendeu que o combate à corrupção prossiga, mas respeitando as leis. Somente os fascistas tomam parte pelo todo, acrescentou o governador. A Lava Jato é a parte e o combate à corrupção é o todo. Para o governador, até recentemente, quem no país criticava a Lava Jato era identificado como uma pessoa praticante a favor da corrupção. Mas, para ele, essa armadilha foi desmontada com as revelações do Intercept. Estamos vivendo uma calibragem, disse o governador. Na opinião de Dino, o bolsonarismo nunca foi lavajatista e o lavajatismo levou ao bolsonarismo. Isso serve para que reflitamos, disse ele. Esse foi um casamento mal sucedido. Ele afirmou não poder avaliar Augusto Aras, indicado por Bolsonaro para chefiar a Procuradoria-Geral da República, por não o conhecer. Mas sua receita para um ocupante do cargo é de que o procurador-geral não pode ser um engavetador geral nem um perseguidor geral. Ao contrário do que é apregoado pelo governo e seus aliados para justificar as reformas como a da Previdência, o Brasil não está quebrado, disse Dino. Querem destruir o que o Brasil conquistou nas últimas décadas. O entrevistado lembrou a fala do atual presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele afirmou que não veio para construir, mas para destruir. Muito questionado sobre a questão da segurança pública, o governador reconheceu que esse tema está entre as bandeiras perdidas pela esquerda nos últimos anos. Aspas. Perdemos algumas bandeiras, segurança pública, corrupção. Segundo ele, o campo progressista precisa voltar a usar o verde e amarelo e atualizar o seu programa. A segurança pública demagógica seduz a sociedade. Porém, rebateu que somente a esquerda precise fazer uma autocrítica depois do processo que levou Bolsonaro ao poder. Aspas, a revisão tem que ser na prática e não pode ser cobrada somente da esquerda. Precisamos ter clareza. Não somos responsáveis por 13 milhões de desempregados, pelo menos não sozinhos, ou pelo teto de gastos. Dino comentou a disseminação da violência como a que vitimou a menina Agatha Félix, morta com um tiro no Rio de Janeiro. Aspas. Estamos vendo que a palavra tem poder. Deve ser apurada a responsabilidade de quem profere esse discurso de ódio. Precisa apurar os fatos, mas que há no Brasil a ideia de que um governante, para ser bom, tem que dar tiro, infelizmente há. PSB, PDT, PSOL, PT e PCdoB representaram uma notícia-crime ao Superior Tribunal de Justiça contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, para que ele responda pelos crimes que vêm sendo praticados pela Polícia Militar do Estado. CPI da Lava Jato. Após o pedido da oposição, que reuniu 175 assinaturas, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, anunciou que avaliará o pedido de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar indícios de irregularidades e desvio na condução da Operação Lava Jato. Ressaltando que a comissão não pode interferir no trabalho de juízes e procuradores, Maia diz que, se houver fato determinado, a CPI será instalada. Mônica Bergamo, na coluna na Folha de São Paulo. Bolso Trump é o título. Bolsonaro viajou a Nova York em um momento de baixa de Donald Trump.
seu principal aliado no cenário internacional. De acordo com a pesquisa da Fox News do dia 19, Trump perderia as eleições para o democrata Joe Biden por 52% a 38% e de Bernie Sanders por 48% a 40%. E de Elizabeth Warren por 46% a 40%. Outros aliados de Bolsonaro pelo mundo também sofrem. Maurício Macri está atrás do peronista Alberto Fernandes na eleição presidencial da Argentina. E Benjamin Netanyahu passa por sufoco nas urnas de Israel. Rio protesta contra a morte de Agatha. A morte de Agatha Félix, aos 8 anos de idade, ocasionada por um tiro de fuzil nas costas em 20 de setembro, fez com que centenas se reunissem no Rio de Janeiro para protestar contra a política do governador Wilson Witzel e violência da polícia. Senado promete derrubar vetos de Bolsonaro. Ricardo Barros, do PP, disse ao portal UOL que os vetos de Jair Bolsonaro à lei de abusos de autoridade serão derrubados. Aspas do Ricardo Barros. Nós vamos derrubar os vetos que são relevantes. O projeto foi bem entendido, a opinião pública é francamente favorável. A campanha da Lava Jato contra o projeto fez água. Ele disse também: é um trabalho de mostrar que a Lava Jato quebrou o Brasil, optando por uma ruptura que não foi seguida por outros países. Esses 13 milhões de desempregados têm que entender que quem patrocinou a restrição foi a Lava Jato. Verdade. STJ define substituto que poderá autorizar saída de Lula da prisão. O Superior Tribunal de Justiça convocou o desembargador Leopoldo Raposo, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, para ocupar o lugar do ministro Félix Fischer na 5ª turma e na 3ª sessão do STJ, que está afastado da corte por motivo de saúde. Com isso, o STJ estaria apto a julgar a mudança do regime prisional do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Raposo assume as funções de Fischer a partir desta terça-feira. Fischer é o relator das ações ligadas à Operação Lava Jato no STJ. A defesa do ex-presidente Lula contou com recurso em que Lula pede para mudar de regime e continuar a cumprir a pena no caso do triplex em regime aberto em casa. Em parecer representando o Ministério Público Federal no processo, a subprocuradora da República, Áurea Pierre, afirmou que Lula já possui direito a ir para o regime semiaberto, quando o condenado sai para trabalhar durante o dia e dorme na cadeia. O ex-juiz e governador do Maranhão, Flávio Dino, afirmou que o direito de Lula à progressão penal é inequívoco. CPI para investigar ministros quer barrar a atuação independente e contra-majoritária. A iniciativa de senadores de abrir novamente uma CPI para investigar ministros dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal é rechaçada pela comunidade jurídica. O STF e o Judiciário em geral devem atuar de forma independente, dizem especialistas. Advogados ouvidos pela revista eletrônica Consultor Jurídico veem na apelidada CPI Lava-Toga uma tentativa de emparedar o Judiciário para impedi-lo de cumprir seu papel contra-majoritário e independente. A medida, como bem definiu um editorial do jornal O Globo, é uma sandice, afinal não tem base legal. Um parecer da Consultoria Legislativa do Senado já havia mostrado que o Senado não deve receber nenhum dos requerimentos da CPI para investigar o Poder Judiciário. O estudo foi feito a pedido do senador Alcolumbre, o presidente do Senado, que já se manifestou contra a CPI e em abril determinou seu arquivamento. No entanto, há ainda um recurso ao Supremo Tribunal Federal. Janot diz que Temer pediu-lhe para salvar Eduardo Cunha. Rodrigo Janot conta em suas memórias que Michel Temer pediu-lhe para engavetar o inquérito sobre Eduardo Cunha. O pedido, segundo o jornal O Globo, deu-se nos seguintes termos, aspas: eu chamei o senhor aqui porque quero conversar, não com o Procurador-Geral da República, mas com um brasileiro preocupado com o Brasil, com um patriota.
Esse homem é muito perigoso e a gente não sabe quais as consequências que poderão vir dele. Então, apelemos para que o Senhor não leve a cabo essa investigação, que a arquive. Rodrigo Janot diz ter respondido: olha, vice-presidente, eu acho isso muito complicado. Na verdade, não consigo separar a figura do patriota da figura do procurador-geral. O que os senhores estão me propondo aqui é que eu cometa um crime de prevaricação. Isso eu não farei jamais. E muito me estranha que o vice-presidente da República e o ex-presidente da Câmara dos Deputados venham fazer uma proposta indecorosa dessas ao Procurador-Geral da República. Estou chocado com a ousadia de vocês. Os senhores são responsáveis por esse homem estar assumindo a Câmara. Os irresponsáveis são vocês. Vocês é que são os não patriotas. Como é que vocês fizeram uma merda dessas? Fanfarronada, fanfarronice do Janot, certamente isso aqui, né, não tem veracidade. Alcolumbre adia a votação da reforma da Previdência e surpreende o governo. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, adiou para quarta-feira, dia 25, o início do primeiro turno da votação da reforma da Previdência. A decisão de Alcolumbre surpreendeu a Casa Civil e o Ministério da Economia, que não foram comunicados com antecedência e esperavam que a PEC, a proposta de emenda constitucional, fosse votada na tarde desta terça-feira. Pelo Twitter, Alcolumbre anunciou que realizará às 15 horas sessão do Congresso Nacional. Estadão critica a interferência das redes sociais no mundo político. Em editorial, o jornal Estado de São Paulo, conhecido como Estadão, afirma que o presidente da República, Jair Bolsonaro, extrai sua força das bolhas ideológicas alimentadas pelas redes sociais. Intitulado A Importância do Senso Comum, o texto faz uma correlação entre o bolsonarismo e o lulopetismo e afirma que as pessoas atuando nas redes sociais a favor da gestão Bolsonaro encerram-se em suas certezas, formando comunidades de milhares de pessoas em que a base da coexistência é a crença fanática naquilo que dizem seus líderes, não sendo admitida qualquer forma de contestação. O jornal acrescenta que nas redes, sem as quais o bolsonarismo não teria sucesso, só circulam informações cuja função é confirmar a visão de mundo predominante do grupo. Ao mesmo tempo, muitos dos movimentos que se opõem a Bolsonaro estão igualmente limitados aos seus cercadinhos virtuais, que também restringem informações que possam enfraquecer seus argumentos. Logo em seguida, em mais um claro exemplo de insatisfação com a influência das redes sociais no cenário político global, o jornal critica os líderes com vocação autoritária que ousam questionar os grandes conglomerados midiáticos mundo afora. Desembargador Ciro Darlan é alvo de operação da Polícia Federal. O magistrado é acusado de vender sentenças no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Foram expedidos 7 mandatos. A polícia foi às ruas da capital carioca para cumprir mandatos de busca e apreensão expedido pelo Superior Tribunal de Justiça. Um dos alvos é o desembargador Ciro Darlan, informou o jornal O Globo. O magistrado responde a inquérito na corte que apura suposta venda de sentenças no Fórum da capital carioca. Entre as decisões do desembargador está a soltura do casal de ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Mateus. Ambos foram soltos menos de 24 horas depois de ser preso no início deste mês. É claramente uma vingança. O desembargador está correto. A prisão dos governadores, dos ex-governadores, foi determinada pelo juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, conhecido pelas maracutaias da Operação Lava Jato. Um dos braços das maracutaias da Operação Lava Jato. Personalidades defendem Fernanda Montenegro após ataques de diretor. Depois das ofensas a Fernanda Montenegro por parte do dramaturgo e diretor do Centro de Artes da Funarte, Roberto Alvim, uma série de personalidades saiu em defesa da atriz. Alvim havia chamado a atriz de mentirosa, afirmando que sentia desprezo por ela nas redes sociais. Apesar de a maioria das mensagens de apoio a Fernanda vir de membros da classe artística,
Outras foram publicadas por dirigentes políticos, caso do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, e de Ciro Gomes, do PDT. Enquanto Covas escreveu no Instagram que Fernanda é um ícone da cultura nacional e deve ser respeitada e tratada com o valor que merece, Ciro chamou ao fim de vagabundo, medíocre e picareta no Twitter. Lave a boca para falar da Fernanda Montenegro, nossa atriz mundialmente respeitada, escreveu. Até mesmo o presidente da Funarte, Miguel Proença, diz estar completamente chocado com o posicionamento de Alvim. Em uma entrevista ao jornal O Globo, ele afirmou ter encaminhado um pedido de desculpas à atriz em nome da instituição, além de ter requisitado uma audiência com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, para tomar providências. Além de Covas e Ciro, atores, diretores e músicas também saíram em defesa de Fernanda, alguns deles usando a hashtag Somos Todos Fernanda e variações. Selma Arruda diz: Flávio Bolsonaro foi grosseiro, parecia que estava me dando uma ordem. O pano de fundo da contenda é a CPI da Lava Toga, que visa investigar os tribunais superiores como continuação do trabalho da Lava Jato. Selma, conhecida como a Moro de Saia, também envolvidas em maracutaias, ex-juíza, tem dito que a CPI, que é uma articulação de um grupo de conhecidos corruptos do Senado, é o melhor caminho para combater a corrupção na cúpula do judiciário e tenta o impeachment de algum magistrado. Boa parte dos bolsonaristas, incluído o Planalto, acreditam que a comissão pode trazer instabilidade ao governo federal, no que provocou um racha também nos grupos de apoiadores nas redes sociais. Mesmo descontente com a sua antiga sigla, Arruda evita criticar outras pessoas além de Flávio. Não quero prejudicar ninguém, disse a arrogante ex-juíza. Brasil e Witzel são denunciados à ONU por morte de menina Ágata. Movimentos de favelas do Rio de Janeiro enviaram uma denúncia à ONU contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e contra o Estado brasileiro pela morte da menina Ágata Félix, de 8 anos. O documento foi encaminhado ainda no sábado à alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, e à Relatoria Especial sobre Execuções Sumárias e Extrajudiciais. A organização recebeu a denúncia às vésperas da participação do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. Bolsonaro é alvo de protestos ao chegar a Nova York. O presidente Jair Bolsonaro foi recebido com protestos em sua chegada a Nova York. Um grupo de cerca de 15 pessoas gritava Amazônia sim, Bolsonaro não, na entrada do Hotel Intercontinental Barclay, onde o presidente e outros chefes de Estado se hospedaram. Dentre os manifestantes estava o deputado Túlio Gadelha e pessoas com camisetas com dizeres Lula livre. MEC envia ofício às escolas para combater doutrinação, entre aspas, partidária. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou o envio de um ofício a todas as escolas públicas do país com orientações para assegurar o melhor convívio num ambiente de ensino. A medida faz parte da ação Escola de Todos e trata-se de uma lista que inclui cuidados nas escolas da rede pública e de ensino em relação ao que o governo chama de doutrinação e exposição à propaganda política partidária. Aspas. O que a gente defende é o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito às diferenças, tolerância, combate ao bullying e automutilação e ao suicídio e a não exposição à propaganda política partidária dentro das instituições de ensino, disse o ministro. Mais uma medida obscurantista, reacionária do ministro nessa escalada da ideologia fascista da extrema-direita. Partidos entram com ação contra Witzel por apologia ao crime. PT, PDT, PSOL e PCdoB impetraram uma notícia crime no Superior Tribunal de Justiça contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. As siglas pediram ao tribunal que instaure uma investigação contra Witzel, visando a denúncia e a condenação pelo cometimento dos crimes de incitação ao crime e apologia ao crime. Bloco econômico.
8 grandes grupos têm interesse em comprar Correios, diz secretário. O empresário Salim Matar, fundador da Localiza, secretário de privatizações do governo Bolsonaro, disse que o Brasil tem 8 grandes grupos interessados em comprar os Correios. Segundo ele, em entrevista ao jornal mineiro O Tempo, o secretário, segundo ele, também afirmou que o governo deve anunciar em até 30 dias mais um lote de empresas que serão privatizadas. Remessas de lucros para o exterior crescem 136%. Em meio à dramática crise econômica e social, o Brasil está remetendo para outros países montantes crescentes de dinheiro. O aumento das remessas de lucros ao exterior em agosto foi de 136% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Em agosto último, o Brasil remeteu para fora 2 bilhões de dólares contra 804 milhões em agosto de 2018. Este número impressionante na remessa de lucros para o estrangeiro possivelmente já reflete os intensos movimentos de desnacionalização vistos nos últimos 2 a 3 anos, com a compra dos campos do pré-sal, entre outros ativos entregues pelo governo brasileiro a estatais e multinacionais de outros países. Não há necessidade de haver lei estadual de desestatização de empresa pública, diz STF. É inconstitucional a lei complementar estadual que institui programa estadual de desestatização e criou o Fundo de Privatização. O entendimento foi firmado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal em julgamento virtual. O acórdão foi publicado no último dia 16. Prevaleceu o entendimento do ministro Gilmar Mendes. Para ele, a legislação impugnada não representa desproporcionalidade ou irrazoabilidade. Aprovada pelo Senado, medida provisória da liberdade econômica e agora é lei. Essa medida, dizem os seus autores, traz seguranças jurídicas para as empresas e insegurança, evidentemente, para os trabalhadores. A medida provisória, agora que já é lei, com 5 vetos, está publicada no Diário Oficial da União. O texto traz medidas de desburocratização e simplificação de processos para empresas e empregadores. Nada fala sobre os trabalhadores. A lei, pelo contrário, flexibiliza, entre aspas, regras trabalhistas, como dispensa de registro de ponto para empresas com até 20 trabalhadores, e elimina alvará para atividades consideradas de baixo risco. O texto também separa o patrimônio dos sócios de empresas das dívidas de uma pessoa jurídica e proíbe que bens de um mesmo grupo empresarial sejam usados para quitar débitos de uma das empresas. Mais um mecanismo para burlar os direitos dos trabalhadores. Empresários brasileiros estão cada vez mais interessados na China, maior população do mundo, com 1,4 bilhões de habitantes, segunda maior economia, segunda maior concentração de tecnologias. Não é de hoje que os números da China impressionam. O país tem chamado a atenção também pelo desenvolvimento da tecnologia. Por lá, reconhecimento facial e pagamento via celular são realidade há muito tempo. Cada vez mais empresários brasileiros estão mirando o gigante asiático, seja para buscar inspiração ou novas oportunidades de negócios. Aspas do empresário In Richard, cofundador da Chinovation e da Marco Polo Ventures. Claramente o interesse tem aumentado. Ele diz que essa organização ajuda a conectar empresários brasileiros a startups e empresas chinesas. Ele organiza viagens para executivos que querem conhecer de perto a inovação e as empresas chinesas. O Banco Central da China diz que moeda digital não tem cronograma de lançamento. A China não tem uma data de lançamento específica em mente para sua moeda digital, afirmou o Banco Central em comentários sobre o assunto. Como divulgou o jornal local em língua inglesa Global Times, o Banco Popular da China negou que Pequim esteja pronta para estrear seu novo ativo financeiro. Segundo a publicação, que não citou diretamente o presidente
do banco precisa pesquisar, testar, avaliar e prevenir riscos. O governo gastará 64 bilhões de reais em subsídios em 2020, na verdade, transferência de renda via orçamento. O valor é cerca de 7 bilhões menor que a despesa neste ano. Recursos como o destinado ao programa Minha Casa, Minha Vida cairão quase à metade. Paulo Guedes ignora Bolsonaro e defende volta da CPMF. Com sua vulgaridade reiterada, ministro compara a discussão sobre reforma tributária a baile funk com tiro para cima e correria no salão. Segundo ele, a CPMF é uma necessidade. Ele afirma que o tributo é feio, mas serviria para baixar outras alíquotas e não seria cruel como os encargos trabalhistas. É a tentativa do ajuste fiscal de cobrar impostos para fechar a conta da ciranda financeira com o argumento de que os encargos da legislação trabalhista, sim, é que são cruéis. Uma visão típica do projeto neoliberal. Pauta internacional, bloco internacional. Emmanuel Macron convidou representantes dos estados brasileiros que compõem o consórcio da Amazônia Legal a participar da reunião da cúpula do clima em Nova York. O governador do Amapá, Valdez Góes, disse para o Globo: recebemos o convite da embaixada francesa que organiza a reunião junto com o Chile e Colômbia. A Amazônia é debatida no Brasil e fora do Brasil e achamos legítimo esse debate. Brasil, Colômbia, Estados Unidos e mais 13 países ativam tratado de defesa contra a Venezuela. Com 16 votos a favor, um contrário e uma abstenção, os ministros das Relações Exteriores dos países membros do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o TIAR, aprovaram uma resolução que afirma que o governo de Nicolás Maduro representa uma ameaça à segurança e estabilidade da região. É a primeira vez que o Tratado de 1947 é ativado desde a Guerra Fria. Em 1982, durante a Guerra das Malvinas, o mecanismo foi invocado pela Argentina, mas os Estados Unidos, aliados do Reino Unido, vetaram sua ativação. A resolução foi aprovada pela Colômbia, foi proposta pela Colômbia, copatrocinada por Brasil, Estados Unidos, Chile, Haiti, Peru e Venezuela. Esta representada por Júlio Borges, enviado do líder golpista Juan Guaidó. Não foi a Venezuela, evidentemente, né? Esse grupo golpista aí do Juan Guaidó não representa a Venezuela. Em termos práticos, a decisão propõe identificar, designar e sancionar pessoas e entidades ligadas ao governo democrático de Nicolás Maduro, além de criar uma rede para intensificar a cooperação jurídica e policial para investigar, entre aspas, atos supostamente criminosos cometidos por elas. Uma nova reunião dos ministros foi marcada para daqui a 2 meses. Continua o cerco midiático, ideológico, econômico e covarde ao governo constitucional da Venezuela. Vice-líder do governo Bolsonaro defende relação com o Partido Comunista da China. Em entrevista à Rádio Internacional da China, o senador Chico Rodrigues, do DEM, vice-líder do governo no Senado, disse que enxerga o desenvolvimento daquele país como exemplo global, entre aspas. Chefiando uma comitiva de senadores, Rodrigues considera o momento propício para aprofundar ainda mais as relações bilaterais com a China. O Partido Comunista da China, entre aspas, ele citando, tem suas especificidades e regras próprias. Entendemos que o partido mantém uma economia de mercado ao seu modo, de forma exuberante. Os partidos do Brasil, independentes de matriz, seja de direita, seja de centro e de esquerda, devem ter essa relação com o Partido Comunista da China para entender os êxitos do desenvolvimento desse país. E acrescentou: isso, na verdade, é uma curiosidade muito grande para nós. E tenho certeza que, através desta aproximação, o parlamento brasileiro pode levar para a população os conceitos e valores que são importantes para a sociedade chinesa, portanto, com ganhos de ambos os lados. Por que Greta Thunberg denunciou o Brasil na ONU ao lado da Alemanha,
França, Turquia e Argentina. A ativista sueca de 16 anos e outros 15 jovens ativistas de diversos países apresentaram uma queixa na ONU contra 5 países, entre eles o Brasil, por não fazerem o suficiente para impedir o aquecimento global. A falta de ações adequadas, segundo o grupo, constitui uma violação dos direitos infantis. Eles acusam a Alemanha, França, Brasil, Argentina e Turquia de não cumprirem suas obrigações sob a Convenção dos Direitos da Criança, assinada há 30 anos. A denúncia apresentada ao Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas exige que os países tomem medidas para proteger as crianças dos impactos devastadores das mudanças climáticas. Os líderes mundiais não cumpriram suas promessas. Eles prometeram proteger nossos direitos e não o fizeram, disse Thunberg. Rússia ratifica Acordo de Paris e 74 países elevam suas metas. Chefes de Estado de 63 países anunciaram no plenário da ONU, durante a cúpula do clima da ONU, planos para aumentar a ambição das suas metas climáticas que são determinadas por cada país no Acordo de Paris. Entre os novos compromissos anunciados está a ratificação do Acordo de Paris pela Rússia. Um ato assinado pelo primeiro-ministro Dmitry Medvedev passa a dar força de lei nacional aos compromissos assumidos pelo país na assinatura do acordo. O anúncio esclarece a decisão da ONU de convidar a Rússia para discursar na cúpula. A escolha havia sido questionada nos últimos dias, já que o país ainda não havia se comprometido completamente com o acordo climático. Nicolás Maduro e seu ministro número 2 do governo, Diosdado Cabello, visitam Rússia e Coreia do Norte, respectivamente. Dentro de algumas horas, estou partindo para a Federação da Rússia para uma visita oficial, onde encontrarei nosso amigo e companheiro, o presidente Vladimir Putin, disse Maduro. Simultaneamente, Cabello realiza uma visita à Coreia do Norte, à frente de uma delegação de alto nível. Pineira ocupa lugar de Bolsonaro. Enquanto o presidente Bolsonaro voava para os Estados Unidos, a velha máxima de que em política não existe espaço vazio se confirmava mais uma vez no primeiro dia das grandes discussões da Assembleia Geral das Nações Unidas. Sem a presença do Brasil, quem brilhou foi o presidente do Chile, Sebastián Piñera. Logo pela manhã, no encontro sobre o futuro da Amazônia, o chileno dividiu o palco com todos aqueles com quem Bolsonaro já passou por algum constrangimento nesses 9 meses de governo. O presidente da França, Emmanuel Macron, a chanceler alemã Angela Merkel, o presidente da Bolívia, Evo Morales. Estava ainda o presidente da Colômbia, Ivan Duque. Bolsonaro em Nova York, sem jantar com Trump, mas na pizzaria com Michele. Na véspera de seu discurso na abertura dos debates da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Jair Bolsonaro ficou por 2 horas com destino desconhecido em Nova York. Apesar da expectativa de um jantar privado com o presidente americano Donald Trump, Bolsonaro, que ainda se alimenta de uma dieta pastosa após a cirurgia realizada há 15 dias, teria ido a uma pizzaria italiana acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro e parte da comitiva. A caminho da ONU, Evo Morales visita Raul Castro e Díaz-Canel em Cuba. O primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, Raul Castro, e o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, receberam o presidente da Bolívia, Evo Morales, nas horas noturnas do domingo, em trânsito por Havana até Nova York, onde ele foi participar do segmento da Assembleia Geral das Nações Unidas, conforme relatado pela conta do Twitter do presidente cubano. China pede respeito aos Estados Unidos em negociações comerciais. A China e os Estados Unidos devem trabalhar de forma próxima para atingirem acordo comercial, tendo em vista as decorrências negativas para o crescimento global como um todo, de acordo com Zhu Guaijian, ex-vice-ministro de Finanças do governo da China. Aspas dele: esperamos que a China e os Estados Unidos possam atingir um acordo com respeito mútuo, com mútuos benefícios e tratamento igual para cada lado, disse ele à rede norte-americana CNBC. Isso não é somente importante para a China e para os Estados Unidos, mas também
para todo o mundo, completou. Esse foi o Giro de Notícias do dia 24 de setembro de 2019. Divulgue, compartilhe, clique, comente e vamos ativar aqui esse canal Notícias do PCdoB. Um abraço a todas e a todos e até a próxima.